Meus queridos irmãos, a paz do Senhor na sua vida, na sua casa, a paz do Senhor no seu lar. Estamos felizes de estar aqui novamente, estou muito feliz de estar convosco nessa manhã, uma manhã de vida devocional aqui na IPP TV, crendo no bom Deus que Ele continuará a nos instrumentalizar para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra de Deus ao seu coração é uma palavra que, a de hoje em específico, é uma palavra muito forte, porque ela já falou comigo em alguns momentos de grande desafio da minha vida, e eu creio no bom Deus que assim Ele falará com você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Estou muito feliz de nessa segunda-feira estarmos aqui juntos novamente, onde a palavra do Senhor aqui vai ser exposta e ela vai encontrar guarida no seu coração. Eu não sei como que você ligou esse celular, esse notebook, esse computador, e você está agora nos ouvindo. Mas eu tenho a seguinte certeza: Deus vai falar conosco. Amém? Vamos ler, meus amados e queridos irmãos, nessa manhã, nós estaremos lendo aqui, estaremos com o seguinte tema: quando Deus muda o decreto do rei. Quando Deus muda o decreto do rei. Essa passagem de quando Deus muda o decreto do rei, ela está aqui descrita, meus irmãos, para aqueles que querem e podem me acompanhar, ela está aqui descrita no Esther, capítulo de número 5, livro de Esther, capítulo de número 5, nós iremos ler os primeiros apenas 8 versículos. O livro de Esther, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. O que nos diz a palavra do Senhor? Passaram-se 3 dias. Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que ficava em frente ao salão do rei. O rei Artaxerxes estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu seu cedro de ouro, que tinha na mão, em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cedro. Então o rei lhe indagou: que é o que tens, rainha Esther? Diz-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Contudo Esther lhe respondeu: se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Então o rei imediatamente exclamou: depressa, trazei Amã, para que atendamos o pedido de Esther. E assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia planejado e mandado preparar. Enquanto saboreavam um bom vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Esther: mas o que de fato queres que eu faça? Diz-me e serás atendida. Qual é o desejo do teu coração? Até a metade do meu reino te será dada. Diante dessa palavra do rei, Esther rogou: aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar atender e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venham também amanhã ao banquete, que eu vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta e apresentarei ao rei. Amém? Vamos proferir mais uma palavra de oração nessa manhã? Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Pai, nós estamos, ó Deus, com os corações alegres e ávidos por escutar uma porção da tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Ensina, edifica e exorta, Pai. Traz, ó Deus, o ensinamento que tu queres para a nossa vida, Pai. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja nessa terra. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, fala conosco, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, todos aqui talvez de alguma forma, podem já estar cientes, né, desse contexto, desse texto do livro de Esther,
O livro de Esther é um dos livros que mostra exatamente a intervenção divina no meio do seu povo. Assim como, trazendo talvez de forma muito rápida, aquilo que Deus fez na vida de José. José, quando estava sendo vendido ao Egito, foi justamente uma intervenção que Deus havia preparado para que José, mesmo distante da sua família, mesmo não gozando do laço e da comunhão familiar, mas o propósito de Deus na vida de José era maior, era uma bênção muito grande, que era, no período de seca, no período de fome que se avizinhava tão logo, José seria aquele governador do Egito que seria capaz de organizar, seria capaz de reservar mantimentos e seria naturalmente responsável por alimentar a sua família, a sua parentela, o seu povo, por meio dessa intervenção de Deus naquela situação. O livro de Esther não é diferente. O livro de Esther mostra exatamente o rei Assuero ou Artaxerxes, que naquela época resolveu fazer uma festa muito grande de 180 dias para mostrar para todos os príncipes, os conselheiros e a grande nobreza da época a sua grande pujança do seu reinado. Não obstante, ele também fez em ato contínuo uma festa um pouco menor de dias, de 7 dias. E naquela festa ele chamou todo o povo, para que todo o povo pudesse contemplar as grandes conquistas e a força que Assuero tinha. A Bíblia relata que naquele momento, o rei Artaxerxes, já embriagado de muito vinho, porque o vinho estava disponível da melhor qualidade para todos, que ele manda chamar Vasti, a sua esposa, a rainha, para que ela pudesse naquele momento fazer o quê? Ela pudesse ali ser adentrada porque Vasti estava fazendo uma festa especificamente para as mulheres daquela época. Outrora, como Artaxerxes estava fazendo a sua festa do lado de cá, ele queria mostrar o tanto que Vasti era linda para todas as pessoas, mostrar a beleza da sua rainha. A Bíblia nos relata que Vasti não atendeu o convite de Assuero, do rei Artaxerxes. E aquilo lhe enfureceu muito. E por ele ter ficado muito enfurecido, o que ele fez? Ele consultou com os conselheiros da época o que se fazer com ela. E os conselheiros são muito claros. Rei, se tu não criar uma punição específica para ela, o que será do povo quando os seus maridos ordenar alguma coisa para suas esposas e elas não obedecerem? Porque elas utilizarão o precedente de Vasti e não nos obedecerão. O rei, muito reflexivo sobre tudo isso, resolveu atender esse conselho, destituiu ela da posição de rainha, ela nunca mais teria contato com o rei, e naquele momento ele abriu o que seria hoje um processo seletivo das mais belas mulheres e virgens de toda aquela região, para que pudesse, depois de um longo período, se apresentar ao rei. A Bíblia nos conta a história que depois de um certo tempo, as mulheres belas e virgens se apresentariam ao rei e o rei escolheria uma delas para ser a sua esposa, a sua rainha. A Bíblia relata que Mordecai ou Mardoqueu era um israelita, que estava cativo na época e fora levado para aquela região. A Bíblia relata que ele estava cuidando da sua sobrinha Esther, porque ela era órfã, já não tinha mais os pais. E Mardoqueu estava cuidando da sua sobrinha. E a Bíblia relata que Esther também foi levada junto desse grupo de mulheres belas e virgens, para que depois de um ano pudessem se achegar ao rei. A Bíblia relata que depois de um ano, todas essas mulheres foram sendo cuidadas pelos eunucos do rei, para que elas pudessem estar preparadas e bem vestidas e muito formosas. E a Bíblia relata que de todas elas, Esther achou-se uma profunda graça aos olhos do rei e foi escolhida para ser o quê? A rainha, juntamente com o rei Assuero, o rei Artaxerxes. A Bíblia continua relatando de que, periodicamente, Mardoqueu chegava-se à porta do palácio e ali conversava com a sua sobrinha, ali conversava como estavam as coisas, porque naturalmente por um elo de parentesco,
E ele sempre deixou o seguinte recado para Esther: Esther, nunca fale para ninguém que você é judia, é judeu. Por quê? Porque não é bom que nós falemos isso para não criar muitas dificuldades para nós. E ela, de forma muito responsável, assim seguiu a orientação do seu tio. A Bíblia relata que Mardoqueu certa vez estava ali na porta do palácio e ele escutou dois conspiradores, ou seja, ele escutou duas pessoas da guarda de dois oficiais especificamente do rei que estavam tramando matar o rei. Eles estavam tramando matar e retirar a vida de Artaxerxes. E Mordecai ou Mardoqueu, quando ouviu aquilo, de forma muito rápida, recebeu aquela informação e passou diretamente para Esther, dizendo: Esther, peça para o rei tomar cuidado, porque tem duas pessoas que estão querendo tirar, Bigtan e Teres, estão querendo tirar a vida dele. A rainha, de forma também muito atenciosa, levou isso aos cuidados e à observância do rei, e naquele momento o rei mandou eliminar todos esses conspiradores. A Bíblia relata que certa feita o rei Artaxerxes fez o quê? Ele quis trazer honraria a um grande líder seu, a um grande oficial seu chamado Amã. E aí o que acontecia? Toda aquela honraria para Amã, exaltando ele com dignidade, as pessoas deveriam se curvar perante a ele. Uma forma de, então, Artaxerxes honrar a vida de Amã é para que todos que assim passassem por ele se inclinassem em posição de, como se estivesse honrando, como se estivesse adorando aquela imagem daquela pessoa. E aquilo ali entrou muito mal ao coração de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu adorava apenas ao Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, alguns comparsas ali de Amã viram que Mordecai não fazia exatamente conforme era dito, se reverenciar perante Amã, e contaram para Amã. Aquilo para Amã entrou de uma forma muito enraivecida no seu coração, porque tinha uma pessoa que estava desobedecendo a ordenança muito clara do rei, e naturalmente Amã se vangloriava disso. A Bíblia relata que naquele momento Amã levou ao cuidado do rei a seguinte questão: rei, olha, existe um povo aqui misturado entre esses todos que nós aqui governamos, que não está cumprindo os decretos do seu rei. E esse povo é o povo judeu e nós precisamos matá-lo. Naquela época, quando o rei sentenciava e com seu anel ele determinava, nada mais poderia fazer. Aquilo virava uma lei irrevogável. A Bíblia relata que naquele momento, quando o povo recebe esse decreto do rei Assuero para toda a circunvizinhança de que os judeus seriam mutilados, destruídos, eliminados, eles seriam mortos, tanto mulheres como homens, crianças, idosos, todo o povo judeu entrou num período de clamor muito grande. A Bíblia relata que, como costume dos judeus, eles colocaram panos sobre os seus corpos e cinza, demonstrando um período de luto, um período de tristeza muito amarga e muito profunda. A Bíblia relata que Mardoqueu assim estava perante também na porta do palácio do rei, e essa informação se achegou-se a Esther. E Esther mandou roupas para o seu tio, para que ele não ficasse daquela forma, mas ele não aceitou. E ela foi conversar com ele. E naquele momento ela disse assim para ele: mas meu tio, se eu chegar na presença do rei sem ser chamado, eu posso morrer. Eu só posso me apresentar perante o rei se eu for assim o quê? Designada. E já tem um grande tempo que o rei não me manda me chamar. Aí, de forma muito sábia, Mardoqueu fala assim: olha, não pense que você, morando aqui no palácio do rei, que você será extraída dessa matança que ocorrerá. Será que não é pelo fato de Deus ter te levado para essa posição é que realmente você precisa intervir em nosso favor? Meus irmãos, não tem como emocionar nesse momento. Não tem como. Eu vou repetir. Mardoqueu disse assim para ela: olha,
Não será porque Deus te tirou, você era órfão, você talvez não tinha muitas esperanças, você talvez não tinha um futuro tão promissor, mas Deus fez você entrar nesse processo seletivo para ser escolhida a rainha, para que nesse momento o seu povo, as pessoas da sua parentela, as pessoas da sua família mais precisam agora dessa ajuda. Não será por isso que Deus te colocou nesse lugar? Aleluia! Não será porque nesse exato momento Deus te colocou nessa cadeira, Deus te colocou nessa posição, Deus te colocou nesse local para você intervir em favor do povo de Deus? Deus começa a intervir, Deus começa a entrar no meio da história. A Bíblia diz que Esther fala assim: vamos promover um jejum, vamos promover oração, porque a senha para a gente ter vitória na nossa vida é oração e é jejum. E meus irmãos, meus amados e queridos, naquele momento, quando ela convoca o povo para fazer oração e jejum, a Bíblia diz que todo o povo começa a clamar, todo o povo começa a ir para aquele que resolve, para aquele que faz, para aquele que determina a nossa vida, que é somente Deus. Olha o que acontece, o povo começa a orar, o povo começa a jejuar. E ela se veste muito bem, ela arruma toda a sua indumentária, a rainha, e ela fala o seguinte: olha, se eu perecer, pereci, mas eu vou falar com o rei. Eu vou falar aquela palavra que o tio dela, Mardoqueu, disse, entrou no coração dela. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes Deus te coloca nessa cadeira, Deus te coloca nessa posição de decisão, Deus te coloca nessa posição é para você abençoar o povo de Deus. Aleluia. E naquele momento ela vai, e naquele momento ela passa naquela antessala do rei, esperando assim o que poderia acontecer. Naquele momento o rei, ele pega o seu cedro, ele inclina em favor dela, e ali ela recebe aquela misericórdia para chegar na presença do rei. Deus intervindo na vida, fazendo uma intervenção na vida do seu povo. Deus tinha propósito. O que Deus precisa é de pessoas para que esse propósito possa ser cumprido. E naquele momento, quando ela chega na presença do rei, ela fala assim: olha, rei, se eu acho graça aos seus olhos, eu queria lhe convidar para que você, e tanto você como Amã, possam estar comigo numa grande festa que eu vou fazer. Naquele momento, o rei imediatamente manda chamar Amã. E quando ele chama Amã, naquele momento ele fala o seguinte: vamos para essa festa. E no meio da festa, de toda aquela questão tão formosa, o rei fala: rainha, o que queres que eu faça para você? Até metade desse reino pode ser entregue. O que queres que eu te faça? E Esther, ainda com sabedoria, ela diz o seguinte: ó rei, se é achado sobre mim graça aos seus olhos, que o rei, e juntamente com Amã, possa estar na festa que eu irei fazer amanhã, e ali eu estarei preparada para fazer o desejo que eu quero fazer para você. E não obstante, o que acontece? Amã volta para sua casa, e Amã, o que ele faz? Ele faz o seguinte: olha, eu estou sendo honrado pelo rei, estou participando dos jantares mais seletos. Aquilo tudo entra no coração de Amã como uma vanglória, como um orgulho muito grande. E as pessoas, tanto os seus amigos quanto a sua esposa, falam assim: ah, mas sabe o que você pode fazer com aquele Mardoqueu? Aquele israelita lá? Faz o seguinte, faz uma forca muito grande para ele. Uma forca de 20 metros de altura. Para que você, antes de entrar amanhã na festa do rei,
você enforque Mardoqueu porque ele não se reverenciou para você. Meus irmãos, agora isso aqui é Bíblia, é Bíblia. O que acontece? A Bíblia diz que naquela noite o rei não dorme. Olha, quando Deus intervém, ele cria um desestabilizar na história. Naquela noite o rei não dorme. E por ele não ter dormido, ele chama os seus oficiais para ler o livro de registros do palácio. Ele está lendo o livro de registro do palácio. E naquele momento ele escuta daquele Mardoqueu que entregou 2 oficiais que queriam conspirar e tirar a vida do rei. E ele pergunta para os seus oficiais, o que foi feito para esse Mardoqueu? Ele entregou para mim uma coisa muito séria, que eram pessoas querendo matar, eu fiz algo para ele. Aí os oficiais falam, não rei, o senhor não fez nada ainda para ele. E naquele momento, olha o que acontece, Amã começa a entrar na presença do rei. E antes de Amã falar qualquer coisa, o rei fala para ele, Amã, o que eu faço para aquela pessoa, vejam bem, o que eu faço para aquela pessoa que muito me ajudou, o que eu faço para aquela pessoa, olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, quando Amã argumentou diante do rei, ele disse o seguinte, olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte, que honra e reconhecimento reconhece para uma pessoa que me ajuda. O que diante dessa questão, Amã pensou comigo, honrar deve ser a mim. E o rei continua falando, o que eu faço para uma pessoa que me ajudou, que honraria eu faço para ela? Amã, pensando que ele estava falando, o rei estava falando do próprio Amã, falou assim, olha rei, o senhor pode colocar também o seguinte, o senhor pode colocar uma vestimenta real nessa pessoa, o senhor pode usar, sabe o quê? O cavalo que o senhor usa para a pessoa passear em toda a cidade, o senhor pode colocar uma réplica da coroa real, o senhor vai dizer para todas as pessoas que o senhor faz isso porque tem prazer de honrar essa pessoa que muito é do agrado do senhor. Naquele exato momento, o que o rei Artaxerxes faz? Então eu farei isso com Mardoqueu. E você, Amã, será o responsável por fazer isso e acompanhar Mardoqueu. E Mardoqueu entra naquele cavalo, sobe em cima daquele cavalo. E Mardoqueu usa aquele linho tão puro, real. E Mardoqueu usa aquela réplica. E aonde estava passando aquela cavalaria, aonde estava passando toda aquela comitiva, estava sendo dito o seguinte: assim Deus honra, assim o rei honra a vida de uma pessoa. É tão interessante que a Bíblia chega e conta a história nesse final, que quando termina essa parte de toda a honraria que Mardoqueu recebeu do próprio rei, Amã ficou furioso. E aí Amã ficou furioso porque não foi para com ele e já estava furioso porque Mardoqueu não se inclinava perante ele. E eles foram para a festa, porque quando ele chega em casa, os oficiais do rei já vieram buscá-lo para a festa. Naquele momento, estando ali naquela festa, o que acontece? A palavra do Senhor nos diz que ele estando naquela festa, a rainha fala o seguinte: ó rei, o meu pedido é esse aqui. Existe uma pessoa que está fazendo muito mal para a vida do meu povo, para a vida da minha família. Quer dizimar todos nós, quer matar todos nós. E naquele momento o rei fica muito nervoso e diz: quem é essa pessoa tão ruim? Quem é essa pessoa tão má que está fazendo isso? É Amã que está fazendo isso. E naquele momento o rei sai daquele ambiente, daquele espaço, e muito nervoso, Amã começa a suplicar para a rainha, para que a rainha não faça com que o rei o mate. E naquele momento o rei, quando ele vê aquela posição dela aos pés da cama da rainha, ele fica muito nervoso e os oficiais falam para o rei: rei, por que você não enforca? Porque o próprio Amã fez uma forca muito grande, enforca ele lá. E o rei manda o decreto, é para enforcar Amã. E naquele momento, o rei pega, coloca Mardoqueu sobre administrador das coisas de Amã. E como o rei já tinha revogado
já tinha feito aquela lei, ele não podia voltar atrás. Mas por uma súplica da sua esposa, ele faz uma nova lei dizendo o seguinte: os judeus, naquele dia, quando receberem alguma ameaça, eles podem lutar, eles podem defender as suas casas, eles podem defender as suas famílias, e eles não serão aniquilados tão somente, eles poderão lutar e se defender. Assim foi a intervenção de Deus na vida do seu povo. Esse livro de Esther, meus amados e meus queridos irmãos, ele traz para nós 3 ensinamentos muito grandes, aqui de forma muito prática. Primeiro, Deus tem um plano soberano sobre todas as coisas. Segundo, Deus coloca você no lugar certo e na hora certa. E terceiro, haja em favor do povo de Deus. Ou seja, primeiro, Deus tem um plano na sua vida. Assim como ele teve um plano na vida de Esther, colocando lá dentro. Assim como ele tem um plano na minha vida e na sua vida, ele tem algo já preparado para mim e para você. Por isso, você pode estar passando uma situação muito difícil. Você pode estar passando uma situação muito complicada. Mas creia que existe o quê? Existe um plano de Deus para a sua vida. E mais do que isso, Deus é soberano e dentro do seu propósito, desse plano que Ele tem colocado você nos locais certos, nos momentos certos, para que você floresça, para que você frutifique, para que você faça Cristo ser reconhecido na sua vida, aonde Ele colocar você. E quando Ele colocar você nesse lugar, e quando Ele colocar você sentado nessa cadeira onde você está sentado ou sentará, não esqueça do povo de Deus. Não esqueça do favor de Deus sobre a vida do seu povo. Porque Ele fez isso na história. Ele faz isso atualmente. E Ele sempre fará, porque Ele zela pela vida do seu povo. Deus tem um propósito na sua vida. E eu não sei o que você tem passado, meu querido, minha querida irmã, mas eu creio que assim Ele estará abençoando, Ele estará fortalecendo e Ele estará mostrando para você que o propósito de Deus é maior que esses problemas que você está passando. Vamos orar para encerrar? Louvando a Deus por essa rica e oportuna palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão grandiosa. A intervenção de um Deus no decreto do rei. A intervenção do Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas em favor do seu povo, mudando, Pai, a decisão do rei. Porque o Senhor governa sobre todas as coisas, o Senhor governa sobre todas as questões, e o Senhor tem, Pai, cuidado do seu povo. Obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que acompanhou esse momento agora, Pai. O Senhor tem um plano na vida dele, o Senhor tem colocado ele nos locais certos, e o Senhor espera que haja, Pai, da parte do teu povo, Pai, essa generosidade, essa misericórdia para com o teu povo que tanto necessita nos dias de hoje. Em especial, Pai, eu falo pelos enfermos, eu falo para aquelas pessoas que precisam da tua graça. Eu quero orar, Deus, pela Silvia, Pai, esposa, Deus, do Alexandre, que está agora, Deus, internada num leito hospitalar. Que o Senhor intervenha, que o Senhor faça um milagre na vida dela, que o Senhor restaure a saúde dela, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado por essa rica oportunidade, Pai. Obrigado porque essa palavra está no nosso coração, vai produzir frutos, Pai, e o teu nome será glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.